Uma boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez estamos iniciando os estudos da nossa casa e na noite de hoje nós estudaremos o Livro dos Espíritos. Então vamos fazer a nossa prece, rogando ao Pai Celestial todo auxílio e todo amparo. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, envolve a todos nós, Senhor, em todos os frutos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serenando as nossas mentes, o nosso coração, para que tenhamos a oportunidade de receber os auxílios, as orientações da equipe espiritual orientadora da nossa casa e assim, recebendo as intuições, podemos ter palavras claras, simples, que ajude na compreensão do estudo desta noite. Que a tua bondade infinita permaneça com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje iniciaremos estudando a pergunta 333, do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, na primeira parte, que é Prelúdio do Retorno. Então, Kardec fez a seguinte pergunta, é a no número 333. Se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Interessante a pergunta, né? Mas vamos primeiro compreender o que é esse estado errante. É o estado em que o espírito se encontra no plano espiritual, aguardando uma nova encarnação, ou seja, é o período entre uma encarnação e outra. Então, é chamado de erraticidade esse período, que pode ser em vários locais, não importa o local onde ele se encontra. Mas erraticidade significa isso, né? Um plano espiritual, mas que aquela pessoa ainda precisa reencarnar. Então a pergunta foi, se uma pessoa que não tivesse ambição, aliás, um espírito, né? E fosse uma criatura, um espírito medianeiro, ou seja, de pouca elevação, né? Espírito comum, mas que se sentisse satisfeito, ele poderia ficar indefinidamente nesse local, nesse estado de espírito, né? Então a resposta que os espíritos deram foram: não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem levar-se, pois esse é o destino de todos. Então significa que não se pode nenhum espírito ficar indefinidamente parado naquela condição, naquele estado. Existe uma necessidade do espírito de evoluir, de progredir. Então, a lei do progresso é para todas as criaturas, tanto encarnados como desencarnados. Então, ele cedo ou tarde vai sentir essa necessidade de se elevar, né? Intuitivamente ele vai ter esse desejo de se elevar, ou seja, de uma nova oportunidade de vida, através da reencarnação, ele poder assim vivenciar novas experiências, novos aprendizados, fazer suas reformas daquelas atitudes que não foram tão boas, fazer as reparações e aí ter uma nova vida, um novo recomeço, que vai lhe proporcionar uma elevação no seu caminho, que vai até Deus. Então, ninguém pode, nenhum espírito ficaria indefinidamente na condição de espírito na erraticidade. Vocês veem que chegam ao ponto de alguns desses espíritos, eles reencarnam compulsoriamente. Ou seja, aqueles que não têm nem consciência de reencarnação, mas que necessita, aí chega um momento que a bondade de Deus atua e
reencarne dessa pessoa compulsoriamente, porque ele faz parte da lei, ele progredir e ele vivenciar aqui na Terra as suas necessidades de crescimento, de aprendizado. Vamos à pergunta seguinte, 334. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada? Ou no último momento é que se faz a escolha? Então, a resposta que o Espírito deu: o Espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O Espírito pede para se encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Então, na verdade, o que é que significa? Que uma alma vai para um corpo e essa escolha é feita com antecedência. Há um planejamento no mundo espiritual para proporcionar a reencarnação. Não é uma coisa assim de supetão, instantâneo, ou agora vamos ver quem vai ser você. Não. Há uma preparação e nessa preparação o próprio Espírito vai poder até participar, dependendo da condição dele, de fazer as suas escolhas, a oportunidade de melhorar mais rapidamente ou ter as condições que ele precisa para o seu progresso, o seu melhoramento. Então, esse trabalho é feito pelos engenheiros, né, da espiritualidade, que processa toda a questão para ver a reencarnação, e aí há um trabalho antecipadamente para que aquele espírito encarne no local, em um corpo, em determinada cidade, em determinada família, que proporciona a ele as melhores condições para a sua reparação ou mesmo o seu progresso espiritual. E Deus, que é o nosso Pai, que sabe tudo, então Ele já sabe quem vai ser, mas muito de nós. E em espírito a gente não tem ideia de como será aquele corpo. Na pergunta seguinte, a 335, é dito: o espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Entenderam essa pergunta? Se o espírito tem direito a escolher o corpo ou somente o tipo de vida, o gênero de vida que vai servir de prova? Então, os espíritos responderam: ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento, se ele vencer os obstáculos encontrados. Mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Ou seja, dependendo de cada caso, o espírito pode ter a condição já de bastante evoluído no sentido de objetividade no seu progresso, no seu melhoramento, fazer um trabalho de escolher onde seria melhor para ele reencarnar e nas condições também de um corpo físico que permita que ele possa ter mais sucesso nas suas provas, para ajudar no seu adiantamento. E aí, se ele conseguir vencer os obstáculos, então terá sucesso. Só que essas escolhas nem sempre dependem dele. Ou seja, o espírito pode desejar: eu gostaria de nascer no corpo de uma pessoa bonita, uma pessoa rica, que tem uma família bem legal, que tem tudo tranquilo. Mas se na encarnação dele
e na condição de evolução ele necessite vencer as dificuldades, ele necessita se esforçar, necessita de ser humilde, necessita de ter uma série de atividades para o seu progresso. Se ele nascer nessa família rica, sendo bonito, tudo certinho, ele não vai ter a oportunidade de realmente evoluir, de se melhorar. Então, não será permitido. É conversado com ele e se é mostrado que ele precisa, na verdade, nascer numa família, nascer com um corpo que proporcione melhores condições para ele vencer as suas provas ou superar as expiações que necessita vivenciar para a reparação do seu ser. Então, muitas vezes, eles vêm deformados, vêm com dificuldades, mas aquelas dificuldades, aquelas deformações são frutos da necessidade que ele tem de se melhorar, de progredir diante da sua condição de vida espiritual. Na pergunta seguinte, é um complemento, 335A. Pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Aí a resposta: se o recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Então, interessante. Ele pode recusar-se? Pode. Né? Agora, o recuso, naquele momento, vai lhe trazer uma dificuldade imensa. Vai lhe trazer um sofrimento imenso. Por quê? Porque foi dado a ele a oportunidade desse trabalho de reparação. Só que alguns, por fraqueza, desistem. Quando isso acontece, o que ocorre? O corpo nasce morto, porque não tem nenhum espírito para dar vida àquele corpo. Mas em consequência do seu ato impensado do espírito, ele vai sofrer as consequências disso, dessa preguiça, né? Dessa negligência de não lutar para o seu esforço de transformação. Então ele foi contra as leis de Deus, da mesma forma que a gente não pode tirar a nossa vida, porque a nossa vida não pertence. Também a reencarnação é um processo evolutivo que Deus determina para que a gente possa desenvolver-se e crescer-se, tanto no processo de aprendizado, como também no processo de expiação, que é a reparação de todos os nossos males. Então o espírito vai sofrer muito para poder ter uma nova oportunidade de reencarnação. A pergunta seguinte, a 336. Poderia acontecer de um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Aí essa pergunta é diferente, né? É o corpo que deve nascer, né? Se não encontrasse um espírito que quisesse dar vida a ele, né? Deus proveria a isso. A criança, quando deve nascer para viver, nem sempre uma alma predestinada, nem sempre. Vamos começar de novo, está tudo confuso aqui a minha leitura, né? Deus proveria a isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. Ou seja, não há essa situação em que nasce uma criança e não tem espírito para reencarnar nela. Todo o processo é feito com planejamento antecipado. Então, o próprio processo de nascimento no ser humano, a gente sabe que leva meses, né? Entre
entre a fecundação e o nascimento, em média seria 9 meses, o normal, né? Alguns casos são antes, mas a maioria é essa. Mas a ligação do espírito se dá no momento da fecundação. Então, para que haja daquele instante em que a fecundação vem existir num casal, né, numa mulher, há um preparo muito antes sobre isso. Então, sempre terá um espírito designado por Deus para vivenciar essa vida nesse corpo que nasce. Nunca há essa escolha, assim, como se diz, de não ter espírito naquele momento. Não existe. Né? Sempre terá. Na pergunta seguinte, a união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Essa é a pergunta 337. Né? Pergunta se a união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus. Pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e sua posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Então, muitos de nós passamos por isso. Né? Temos uma encarnação que foi imposta justamente para que a gente possa ter as experiências, as vivências, onde a gente vai expiar as nossas faltas. Então, a maioria desses casos é imposto para que a gente nasça em um determinado corpo, com determinadas limitações, mas que isso vai lhe proporcionar àquele ser, aquele espírito que está nascendo, ter as melhores condições para o seu processo de evolução. Então, quando o espírito não tem uma consciência, essa responsabilidade são dos espíritos que planejam a reencarnação de todos nós. Então, não é um trabalho, como nós comentamos, que é feito aleatório, sem nenhum planejamento. Então, todo ser que nasce tem antecipadamente um processo de análise pela equipe espiritual que trabalha com o processo reencarnatório para poder ter aquele espírito adequado àquele corpo e assim proporcionar a evolução do espírito, embora vivendo num corpo, mas o espírito precisa expiar ou aprender. Então ele vai ter sempre a ajuda da espiritualidade para que venha num corpo adequado às suas necessidades espirituais. Então a gente não pode nem reclamar do corpo que tem, né? O sexo que nós temos, se é homem ou mulher, né? Porque nós estamos na condição que necessitamos para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento espiritual. Na pergunta 338, é dito: se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar um mesmo corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles? Ou seja, se por acaso tivesse uma situação em que tivesse muitos espíritos que quisessem viver naquele corpo, como seria resolvida essa questão? A resposta dos espíritos a Kardec foi: muitos podem impedi-lo, mas é Deus quem julga. Em casos assim, qual é o mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina? Mas, como já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo.
Então sempre temos a vontade de Deus para decidir qual é o espírito que vai encarnar, em que tipo de corpo vai ser, em que família vai ter. Daí a gente vê, né, os diferentes irmãos, né, diferentes características de filhos em relação aos pais, que a gente vê, não é possível, não tem nada a ver, mas para Deus isso é uma coisa importante para o crescimento daquela criaturinha e também como prova para os seus pais, como oportunidade de educar e trabalhar na melhoria de um espírito que chega, que também é filho de Deus, que precisa de ajuda e de amparo. Então essa união nunca será assim instantânea, há um planejamento, e nesse planejamento se vê as melhores condições onde aquele espírito vai poder ter a melhor oportunidade para progredir e melhorar. Embora nós saibamos que muitos espíritos sucumbem diante das provas, diante das dificuldades que ele precisa vencer e falham e consegue, ao invés de se melhorar, ter adquirido, né, mais e mais faltas, mais e mais necessidades para si próprio. Então é algo que vai depender da consciência de cada um quando se encarna, porque nós temos o quê? O livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é que faz com que a gente faça nossas escolhas. E as influências que nós temos quando encarnados é bem diferente do mundo espiritual. Então aqui a gente sofre muitas influências e também tem uma grande dificuldade de ser nós mesmos, de fazer as nossas escolhas mais seguras, mais conscientes. Isso requer um esforço de cada um de nós nesse trabalho de melhoria. Então, mas Deus sabe quem é que precisa e o que precisa, e aí coloca naquele corpo que vai ter as melhores condições da pessoa cumprir a sua missão. Vamos à pergunta seguinte, a 339. O momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Eita, essa pergunta é interessante, né? Que pergunta rica, né? Se o momento da encarnação, ou seja, do nascimento, né, é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação. Veja a resposta que os espíritos deram, né? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão, no nascimento entra nela. Eita! Interessante, né? Então, a morte, rapidamente a gente passa para o mundo espiritual. Mas no nosso caso, do nascimento, é um problema sério, é um processo longo. Entre o espírito se ligar a um corpo, no momento da fecundação, ele vai esperar os meses de gestação da mãe, em torno de 9 meses. Nessa condição, o espírito não tem nenhuma habilidade de corpo para poder exercer-se. Então ele fica preso àquele feto que ainda está se desenvolvendo. Há um processo de redução para poder se ligar àquele serzinho que está ainda se formando. E aí ocorre o processo do véu do esquecimento. Então o espírito perde a consciência de todo o processo que tinha se planejado para essa vida. E gera uma condição de perturbação muito grande. Muitas vezes, esse espírito ali
ligado ao feto, fica sentindo todo o mal-estar daquela relação da mãe com o pai, que muitas vezes não é uma pessoa boa, né? A dificuldade de rejeição, de aceitação do bebê, que a mãe muitas vezes também tem. Ou seja, é um período de muito conflito, de muita dificuldade. E a duração é longa, né? Mesmo depois que ele nasce, a limitação é imensa de poder se expressar. Porque nós, seres humanos, como ser que nasce, a gente tem uma dificuldade no processo de se habilitar. O ser humano é um animal que mais demora a caminhar, a falar, a fazer as coisas, né? Muitos animais nascem, saiu do ventre da mãe, já vai andando. Aliás, cai na luta, como se diz, né? Eu assisti um filme A Girafa, enorme. O bichinho caía, não era, o nascer dele caía, e as pernas se lembravam ali, por ali, daqui a pouco o cavalo estava andando. Mas o ser humano precisa de cuidados, precisa de atenção, precisa de tantas outras coisas, né? Então é muito mais lento. Então o sofrimento do nascimento é muito mais demorado para o espírito, as perturbações, do que muitos animais, né? E é diferente da morte, porque a morte você passa logo para o outro lado, então é bem mais rápido. O sofrimento se dá só enquanto a gente está doente, né? Passando por algumas situações dolorosas, mas o desencarne em si é rápido. Então vamos à pergunta seguinte, a pergunta 340. Sim, uma coisa que eu gostaria de lembrar, que ele diz, né? Na morte o espírito sai da escravidão, no nascimento entra nela. Vamos entender isso. Por que no nascimento a gente entra na escravidão? Porque o nosso corpo é um limitador para o espírito. Então, mesmo o espírito já tendo uma série de habilidades, série de condições, mas o corpo ainda não tem, fica limitado. Outras vezes, o corpo tem deformações, tem bloqueio da fala, o espírito quer falar e não pode, porque as cordas vocais do corpo não estão funcionando. Outros não têm a visão. Então, na verdade, a limitação é grande, mesmo para nós normais, assim, com os 5 sentidos físicos, né? Mas nós temos limitações muito grandes. E o corpo físico impõe. Então, nós sentimos fome, sentimos frio, né? Sentimos uma série de limitações, porque a gente está no corpo físico, muitas vezes, digamos assim, fraquinho, né? A gente pensa em correr, mas não corre mais, porque não pode, não aguenta, né? Então, é uma escravidão o nosso corpo para o espírito. E quando há o desencarne, nós nos libertamos desse corpo limitador, por isso que diz que a gente se liberta. E quando entra, nós somos realmente limitados, somos escravos do corpo, no sentido de que precisamos lutar muito para o nosso crescimento, nosso melhoramento. Bom, então vamos à pergunta 340. O instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? Interessante, né? Se o nascimento, a encarnação, é um instante solene para um espírito que vem para a Terra encarnar. E se ele age de forma a dar importância realmente a esse momento? A resposta dos espíritos é a seguinte: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe
se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. Então, na verdade, o nascimento, a encarnação, é como se um viajante que embarca num navio, num barco, e vai fazer uma travessia no mar, cheio de ondas, cheio de tempestades, cheio de coisas, né? E não tem ideia nem como vai ser, se vai ter calmaria, se vai ter tranquilidade, ou se tem realmente dificuldades muito grandes. E aí Kardec faz uma explicação bem interessante para ajudar a entender essa resposta, né? O viajante, quem embarca, sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes, de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que se reencarnará, como o homem sabe que morre, mas como este não tem consciência do fato senão no último momento, quando chega o tempo determinado. Então, esse momento supremo, a perturbação o envolve como no homem em agonia. Essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. Então, a pessoa que reencarna, né, o espírito que reencarna, ele sabe que vai ter dificuldade, né, mas não sabe se vai falhar. Né? Então, essa noção, essa coisa, né, ele tem. Que como espírito, ele conhece o gênero de prova a que vai se submeter. Muitas delas foram escolhidas por eles para poder realmente se melhorar e se fortalecer. Agora, se vai conseguir vencer a prova, eles não têm esse conhecimento. Então, da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, onde nós vamos estar na condição de exílio do mundo espiritual e na clausura de um corpo físico limitador. Então, o homem, né, tem essa consciência. E como o espírito que reencarna também tem uma consciência. Mas muitas das vezes ele sabe do que escolheu, mas no momento do nascimento, pelo véu do esquecimento, ele esquece tudo, porque ele precisa fazer um novo recomeço, sem nenhuma interferência. Por isso que Deus promove esse esquecimento, e a gente não tem clareza. Algumas pessoas têm, né? Algumas pessoas têm, mas são aquelas pessoas que de alguma forma têm um merecimento e precisam vencer. E aí tem como uma intuição, né? Aquela intuição de que precisa fazer algo, tem uma intuição que tem que fazer tal coisa, né? A gente nota que tem muitas pessoas que expressam isso, né? Mas a maioria de nós não tem essa consciência. Então a gente só tem consciência que, como espírito, o espírito sabe que vai reencarnar, né? Mas como vai ser essa reencarnação vai depender de quando ele encarnado fizer as boas escolhas e
ter tudo o que precisa para o seu progresso, o seu melhoramento. Então, na verdade, ele, quando ele reencarna, para ele é uma perturbação que o envolve, porque ele se vê de repente totalmente limitado, porque aquele corpo não tem movimento, não sabe falar, não sabe se expressar, não tem uma capacidade de linguagem. Então é realmente muito ruim, mas ele vai passando por esse sofrimento até chegar um momento em que o seu corpo já permite as condições dele andar, dele falar, dele viver as coisas. Então, à medida que o espírito, o corpo vai se desenvolvendo, então o espírito vai ter melhores condições para se expressar naquele corpo. E você vê que leva tempo. A gente vai desenvolver os órgãos físicos durante a infância. Tem muitos órgãos que não têm ainda o processo adequado, então não está formado. Então isso limita o espírito que está encarnado ainda criança. Mas à medida que for avançando, ele vai tendo todas as condições físicas e aí o espírito pode se expressar de uma forma mais segura e mais ampla. Bom, meus irmãos, vamos ficar aqui, né? E na próxima aula vamos estudar a pergunta 341. Então vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade de estudos e pedir à espiritualidade que abençoe a todos nós, trabalhadores da nossa casa, os participantes, todas aquelas pessoas que não puderam vir esta noite, e que Deus, Jesus e os amigos espirituais derrame sobre todos flores de paz, de harmonia, de equilíbrio, dando a todos nós força, coragem para vencermos essas provas que estamos vivendo, em especial nessa fase de transição por esse vírus Corona-19, né? Covid-19, para que todos nós possamos sair seguros, confiantes, sem medo, mas prudente, cuidadoso, para que a gente não caia nesses processos de sofrimento tão doloroso. Que a tua bondade infinita abençoe também e ajude todas as pessoas que passam por esse problema no momento.